Bom, hoje a gente vai estudar o Tratado Teológico Político do Spinoza e a gente vai pegar aqui ele inteiro numa tentativa de síntese. O plano inicial era fazer 2 aulas sobre ele, mas como o calendário ficou corrido, eu vou fazer ele numa aula apenas. Eu quero abordar basicamente sobre a religião e escrituras de um lado e sobre o Estado de outro. Porque o Tratado Político-Teológico é sobre as duas coisas. Para você ter uma ideia, deixa eu voltar aqui, e aí eu vou te mostrar de onde é que eu estou partindo, né? A coleção inteira das obras traduzidas do Spinoza, que eu estou utilizando é essa. E deixa eu ver onde é que está o tratado. Está aqui. Esse é o tratado, né? Eles colocaram num volume só. Se a gente pegar aqui o sumário do tratado, ele começa com capítulo 1, da profecia, capítulo 2, dos profetas, capítulo 3, da vocação dos hebreus e de como o dom da profecia lhes é peculiar. Capítulo 4, da lei divina, da razão para a instituição das observâncias cerimoniais e crenças nas narrativas bíblicas. Aí continua, dos milagres, da interpretação da escritura, no qual mostra que o Pentateuco e os livros de Josué, Juízes, Ruth, Samuel e Reis não são autógrafos. E ele passa um tempo interpretando isso, e com base nessa interpretação, ele começa a fazer a virada política, que é uma argumentação sobre formas de governo. Sendo que no capítulo final, o capítulo 20, ele fala, mostra-se que num Estado livre, cada indivíduo pensa como lhe apraz e lhe é permitido dizer o que pensa. Então, é uma tentativa de liberdade de expressão nos moldes modernos do século XVII, bem distante da liberdade de expressão quase que absoluta que alguns esposam hoje em dia, mas é um grande precursor da liberdade de expressão. Então, o Tratado Teológico Político é um tratado bem completo sobre a visão espinosista a respeito da religião e do Estado, naquele projeto, à luz da interpretação da Marilena Chauí, contra a superstição, certo? É isso que a gente vai ver aqui hoje. Então, voltando aqui, vamos para a primeira parte, sobre a religião e escrituras. Então, qual que é o sentido da religião para alguém como Spinoza? Isso é interessante notar. A gente pode pegar, em primeiro lugar, aqui o seguinte. O Spinoza inicia o Tratado Teológico Político, o TTP, alertando os leitores por meio de uma espécie de história natural da religião, justamente sobre crenças e comportamentos supersticiosos que o clero, ao explorar as emoções humanas comuns, incentiva nos seguidores. Então, essa é a proposta, é fazer uma história natural da religião. Em que sentido? Ele vai fazer uma linha de raciocínio mais ou menos parecida com esta. Uma pessoa guiada pelo medo e pela esperança, que são afetos passivos, como nós vimos na ética, ou seja, são afetos que são estimulados por razões de fora, por elementos de fora. Então, uma pessoa guiada pelo medo e pela esperança, as principais emoções em uma vida dedicada à busca de vantagens terrenas, volta-se, diante dos caprichos da fortuna, para comportamentos calculados para garantir os bens que deseja. Lembra que para o Spinoza não há caprichos da fortuna. Para Spinoza, a liberdade acontece de modo necessário. Acontece de um modo tal que não poderia acontecer diferente. Essa é a natureza da realidade, o homem incluído. Quando nós percebemos a realidade como se fosse aleatória, é porque nós estamos turvos das ideias. É porque as nossas ideias partem de conhecimentos parciais e não integrais da realidade. Isso faz com que a gente, ora, tenha medo da realidade, ora, anseie uma realidade melhor. E a gente faz de tudo para ter comportamentos ritualizados, padronizados, para garantir determinada finalidade. Certo? Então, assim, ora nós oramos, ora nós adoramos, ora nós fazemos oferendas votivas, sacrificamos e partimos de todos os diversos rituais da religião popular, na tentativa de controlar a realidade que nós não vimos como ordenada por falta de uma mente ordenada. Diz lá o Spinoza, foram feitos esforços imensos para investir a religião verdadeira ou falsa com tal pompa e cerimonial que ela possa resistir a qualquer choque
e evocar constantemente a mais profunda reverência em todos os seus fiéis. Então, a ideia aqui é a seguinte: os líderes religiosos são geralmente auxiliados em seus propósitos pela autoridade civil, certo? Essa autoridade civil recorrentemente ameaça punir todos os desvios da ortodoxia teológica, ou seja, da boa opinião teológica, ou seja, daquilo que deve ser acreditado sem contestação. E a ameaça é sedição, ou seja, é acusar de separatismo, é acusar de, a gente chamaria hoje, é acusar de revolução, né? Quase como isso. Você está querendo desintegrar a sociedade com esse seu discurso, né? Resultado: religião de Estado sem fundamentos racionais. O Spinoza, vocês vão ver, vai defender uma religião de Estado. No final da aula a gente vai chegar exatamente nessa conclusão. Mas ele vai defender uma religião de Estado com fundamentos racionais. Então, o Spinoza não é propriamente um defensor do Estado laico, mas é bem diferente do Estado religioso da época dele, tá? Então, para ele, essa ligação, né, da religião de Estado laico sem fundamentos racionais é um desrespeito. Envolve apenas adulação e mistério, mas nenhuma verdadeira adoração a Deus. Você conhece alguém que é envolto numa aura de mistério e que só tem dos seus seguidores adulação, em vez de estimular o verdadeiro sentimento religioso ou sentimento crítico, estimula fanatismo? É isso que o Spinoza está denunciando. A solução, diz o Spinoza, é examinar a Bíblia novamente e encontrar as doutrinas da verdadeira religião. Só então nós seremos capazes de delimitar exatamente o que precisamos fazer para demonstrar o devido respeito a Deus e alcançar a bem-aventurança. Então, essa é a justificativa do Spinoza para, num tratado teológico-político, examinar a Bíblia para culminar numa melhor organização social. Essa é a ideia. Então, diz ele, se nós pudermos demonstrar que as Escrituras não são uma fonte de, entre aspas, verdade natural, mas portadoras apenas de uma simples mensagem moral, que ele vai reduzir ao ame seu próximo, então as pessoas verão que a fé é algo distinto da filosofia. Spinoza pretende mostrar que somente nessa mensagem moral, ame o seu próximo, e não nas palavras, na origem ou na história das Escrituras, reside a sacralidade do que de outra forma seria meramente um documento humano. Diz lá o Spinoza. Dirão que, embora a lei de Deus esteja inscrita em nossos corações, as Escrituras são, no entanto, a palavra de Deus e não é mais permitido dizer das Escrituras que elas são mutiladas e contaminadas do que dizer da palavra de Deus. Em resposta, devo dizer que tais objetores estão levando sua piedade longe demais e transformando a religião em superstição. Na verdade, em vez da palavra de Deus, estão começando a adorar semelhanças e imagens, isto é, papel e tinta. Contra a superstição. Contra a superstição, ele começa atacando figuras bíblicas, como a figura dos profetas. Diz ele sobre os profetas: olha, os profetas não eram homens de talentos intelectuais excepcionais. Ou seja, eles não eram filósofos naturalmente dotados, eles eram simplesmente indivíduos muito piedosos, né? Muito respeitadores de Deus, moralmente superiores, possivelmente, e dotados de uma imaginação vívida. Por isso que eles falavam aquelas coisas imaginativas típicas da literatura velho-testamentária dos profetas. Os profetas não são necessariamente confiáveis quando se trata de assuntos intelectuais, questões de filosofia, história, ciência. Os pronunciamentos dos profetas não estabelecem parâmetros sobre o que se deve ou não acreditar sobre o mundo natural com base em nossas faculdades racionais. O Spinoza começa por aí. A ideia de povo eleito, para o Spinoza, atribuída aos hebreus, também não faz muito sentido. Ele fala que Deus ou a natureza é a mesma coisa para a realidade, lhes deu um conjunto de leis, por meio de um sábio legislador Moisés, as quais obedeceram, e isso enfraqueceu seus inimigos e vizinhos. O resultado natural dessa ajuda interna e externa foi que sua sociedade era bem ordenada e seu governo autônomo persistiu por muito tempo. Sua eleição foi, portanto, temporal e condicional.
e seu reino já não existe mais. Ele fala lá, no presente momento, não há absolutamente nada que os judeus possam arrogar para si acima de outras nações. E ele era judeu. Ele também fala de uma diferença interessante entre o que é uma lei divina e uma lei cerimonial. Que diabos é uma lei divina? A lei divina, segundo Spinoza, ordena apenas o conhecimento e o amor a Deus e as ações necessárias para alcançar essa condição. Esse amor não deve surgir do medo de possíveis punições ou da esperança de recompensas. Deve surgir unicamente da bondade de seu objeto. A lei divina não exige ritos. A lei divina não exige cerimônias particulares. A lei divina não exige sacrifícios. A lei divina não exige restrições alimentares. A lei divina não exige observâncias de festividades. A lei divina, repetindo, apenas ordena o conhecimento e o amor a Deus e, portanto, as ações necessárias para alcançar essa condição. A lei cerimonial, né, ajuda a preservar seu reino e garantir sua prosperidade, mas é válida apenas enquanto essa entidade política existe. Leis cerimoniais não são obrigatórias para todos os judeus em todas as circunstâncias. Na verdade, foram instituídas por Moisés, por uma razão puramente prática, para que as pessoas cumprissem seu dever e não seguissem seu próprio caminho. A lei cerimonial é o que a gente chamaria de uma norma, e a lei divina é o princípio de fidelidade a Deus. Leis cerimoniais são históricas, as leis de Deus não são. Temos que prestar atenção, então, nas leis divinas, não nas leis cerimoniais. Não devemos tratar como cerimonial uma lei que é meramente histórica e que, portanto, está datada e que, portanto, não precisa ser cumprida. Essa é a diferença. Ele vai falar dos milagres também. E olha que interessante sobre o que ele fala sobre milagres. Ele fala que as escrituras falam numa linguagem adequada para afetar a imaginação das pessoas, as pessoas comuns aqui, e compelir sua obediência. Em vez de apelar para causas naturais e reais de todos os eventos, seus autores às vezes narram as coisas de uma maneira calculada para comover as pessoas, particularmente as pessoas sem instrução, a devoção. Então, a narrativa de milagres na Bíblia nada mais é do que um recurso retórico, segundo o Spinoza. Diz ele, se as escrituras descrevessem a queda de um império no estilo adotado pelos historiadores políticos, o povo comum não se comoveria. O povo comum não se comoveria. E, portanto, com base nisso tudo, o que ele indica de interpretação bíblica, né, propriamente? Bom, vocês sabem que o Spinoza nega que Moisés tenha escrito toda a Torá, o Pentateuco, e até mesmo a maior parte da Torá. As referências a Moisés na terceira pessoa do Pentateuco indicam que o Moisés não estava escrevendo. Se alguém se refere a Moisés como em terceira pessoa e não em primeira, não é ele que está escrevendo. A narração da sua morte, e particularmente dos eventos subsequentes, ou seja, se nos livros atribuídos a Moisés, Moisés morre, é claro que não foi ele quem terminou de escrever. O fato de alguns lugares serem chamados por nomes que não possuíam na época de Moisés também é uma evidência. Então tudo isso, segundo Spinoza, deixa claro, sem sombra de dúvida, que os escritos comumente chamados de os 5 livros de Moisés, Pentateuco, foram na verdade escritos por alguém que viveu muitas gerações depois de Moisés. E aí, Spinoza fala sobre o livro dos profetas. Olha, como o processo de transmissão foi histórico, envolvendo disseminação de escritos de origem humana ao longo de um extenso período por meio de numerosos escribas, e a decisão de incluir alguns livros e excluir outros foi tomada por seres humanos falíveis, então há bons motivos para crer que uma parte significativa do texto do Antigo Testamento está corrompida. E ele faz uma profunda argumentação sobre isso. Diz o seguinte: sustento que o método de interpretação das Escrituras não difere do método de interpretação da natureza, estando, na verdade, em completa consonância com ele. Pois o método de interpretação da natureza consiste, essencialmente, em elaborar um estudo detalhado da natureza, a partir do qual, sendo esta a fonte de nossos dados seguros, podemos deduzir as definições das coisas da natureza. Ora, exatamente da mesma forma, a tarefa da interpretação das Escrituras exige que façamos um estudo direto das Escrituras, e a partir deste,
como fonte de nossos dados e princípios fixos, deduzamos por inferência lógica o significado pretendido pelos autores das Escrituras. Desta forma, isto é, não admitindo outros princípios ou dados para a interpretação das Escrituras e o estudo de seu conteúdo, exceto aqueles que podem ser obtidos somente das próprias Escrituras e de um estudo histórico das Escrituras, pode-se progredir constantemente, sem qualquer perigo de erro. E pode-se lidar com assuntos que ultrapassam nossa compreensão com não menos confiança do que com aqueles que não são conhecidos pela luz natural da razão. Ele está defendendo, portanto, uma visão de interpretação da Bíblia enquanto qualquer objeto científico, e não como um objeto sagrado. Então, quando é interpretada corretamente, na visão espinosista, a mensagem universal transmitida pelas Escrituras é uma simples lição moral: conhecer e amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Ponto. Segundo Spinoza, essa é a verdadeira palavra de Deus e o fundamento da verdadeira piedade. E aí, permanece intacta em um texto falho, adulterado e corrompido, como ele defende a Bíblia. Então, Spinoza insiste que o objetivo das Escrituras não é transmitir a verdade ou o conhecimento, mas sim compelir a obediência e regular nossa conduta. O objetivo da Bíblia, portanto, é obedeça. Obedeça. A Bíblia toda pode ser interpretada à luz de um único mandamento: obedeça. Bom, diz lá o Spinoza, a doutrina bíblica não contém especulações abstrusas ou raciocínio filosófico, mas assuntos muito simples, capazes de serem compreendidos até pela mente mais lenta. Uma fé católica deve, portanto, conter apenas os dogmas que a obediência a Deus exige absolutamente, e sem os quais tal obediência é absolutamente impossível. Todos devem ser direcionados para este único fim: que existe um ser supremo, que ama a justiça e a caridade, a quem todos devem obedecer para serem salvos, e a quem devem adorar, praticando a justiça e a caridade para com o próximo. Toda a fé se resume a isso. O resto é vicissitude, particularidade histórica. Qual que é a mensagem da Bíblia? Então, Spinoza visa demonstrar que a filosofia é independente da religião e que a liberdade de cada indivíduo de interpretar a religião como desejar pode ser mantida sem qualquer prejuízo à piedade. Ele faz isso mediante dois caminhos. Primeiro, ao reduzir a mensagem central das Escrituras e o conteúdo essencial da piedade a uma simples máxima moral, livre de doutrinas especulativas supérfluas ou práticas cerimoniais, e ao libertar as Escrituras do fardo de comunicar verdades filosóficas específicas, ou de prescrever ou proibir uma infinidade de comportamentos obrigatórios. Então, Spinoza quer depurar a mensagem bíblica do divino, do sagrado, daquilo que precisa de uma fé cega. Ele fala, tem coisa boa na Bíblia. A obediência a princípios de justiça e caridade é uma coisa boa. Esse é o cerne. O resto são recursos retóricos para fazer as pessoas obedecerem. Até as de raciocínio mais lento, como ele fala, certo? Então, Spinoza aqui é alguém que segue uma tendência típica do período e também que adentra a modernidade tardia, século XIX, de tentar depurar do texto sagrado mensagens éticas universais, demonstrando que o texto sagrado as propaga, mas a mensagem prescinde do fundamento religioso. Ela pode ser adotada, mesmo que você não seja um religioso. Certo? E aí, ele faz algumas reflexões sobre o Estado. Ele começa, meus amigos, com uma influência muito forte. Adivinha de quem? De Thomas Hobbes. Isso mesmo. Ele faz uma discussão sobre o estado de natureza. Vamos tentar acompanhar? No TTP, no Tratado Teológico Político, o Spinoza também apresenta de forma mais detalhada e completa uma teoria geral do Estado que aparece apenas superficialmente lá na Ética. Tal exame da verdadeira natureza da sociedade política
é particularmente importante para o argumento em defesa da liberdade intelectual e religiosa, que é, no fundo, onde ele quer chegar. Eu mostrei que era o último capítulo, inclusive, né? Falava sobre isso. O objetivo é demonstrar que essa liberdade não é só compatível com o bem-estar político, como ela também é essencial ao bem-estar político. Então, vamos lá. Lembra do impulso de perseverar no próprio ser, da ética, ou seja, o conatus, aquela característica que todos os seres têm? Então, ele se manifesta num contexto pré-político, ou seja, antes do Estado, o chamado estado de natureza, que é uma condição universal, onde não há lei, não há religião, não há justiça e tampouco injustiça. Mas tem o conatus, o impulso de perseverar no próprio ser. Como é que é o conatus num estado em que não tem Estado, né? No estado de natureza? Diz lá o Spinoza. Espera aí que está escondendo a referência. Aqui, melhor. Tudo o que uma pessoa, quando considerada como estando unicamente sob o domínio da natureza, acreditar ser vantajoso para si, seja guiada pela razão ou dominada pela paixão, pode, por direito natural soberano, buscar e obter por qualquer meio, pela força, pelo engano, pela súplica, ou de qualquer outra forma que lhe seja mais conveniente e, consequentemente, pode considerar inimigo qualquer um que tente impedi-la de obter o que deseja. É a mesma premissa do Hobbes. Como, dizendo de outro modo, no estado de natureza não tem lei que diga o que pode e o que não pode, e, por outro lado, há uma tendência de perseverar no próprio ser, de vez em quando nós vamos colidir naquilo que eu considero que aumenta a minha potência de ser e naquilo que você considera que aumenta a sua potência de ser. E o que a gente vai fazer se não tem certo e errado? Ora, eu estou seguindo o meu impulso de perseverar no meu ser. Você está seguindo o seu impulso de perseverar no seu ser. Nós estamos legitimados. Porque se tem uma lei natural é essa. Continuar perseverando no próprio ser. E aí, quem que decide? Quem que decide? Nota? É possível que a gente se mate, é possível que a gente entre em acordo. O Spinoza está enfatizando a parte em que é bem possível que a gente se mate. Ou se engane, né? Ou se traia, ou, enfim, por qualquer meio enganoso aqui, aceda ao objetivo que quer. Então, naturalmente, essa é uma condição bastante insegura e perigosa de se viver. Então, na célebre expressão de Hobbes, e Spinoza foi claramente influenciado pela leitura do pensador britânico, a vida no estado de natureza é solitária, pobre, desagradável, bruta e curta. Nota? Como criaturas racionais, logo percebemos que, ainda que de uma perspectiva puramente egoísta, seria melhor chegarmos a um acordo entre nós para refrear nossos desejos, certo? Desejos estes que são opostos e que podem causar uma busca desenfreada, que advém, que são consequência de uma busca desenfreada pelo interesse próprio. Em resumo, que seria do nosso maior interesse viver sob a lei da razão em vez da lei da natureza. Qual que é a lei da natureza? É aquela lei que eu busco perseverar no meu próprio ser. Qual que é a lei da razão? Bom, a lei da razão é aquela que eu instituo a despeito do meu ímpeto de perseverar no meu ser, que pode colidir com o seu, eu escolho, de vez em quando, obedecer a uma regra que vale tanto para mim quanto para você e que faz com que nenhum de nós façamos prevalecer o nosso conatus. Essa é a lei da razão. Por quê? Porque isso é do nosso interesse. A gente se preserva, sim, a gente não briga e, portanto, não corre o risco de diminuir a potência de uma vez por todas, ou seja, nos matar. Entendeu? Então, desse modo, concordamos em entregar a um soberano nosso direito, nossos poderes naturais de fazer tudo o que pudermos para satisfazer nossos interesses. Esse soberano, seja ele um indivíduo, caso o estado resultante seja uma monarquia, seja ele um pequeno grupo de indivíduos, caso seja uma oligarquia, ou um corpo político como um todo, uma democracia, esse soberano terá poder absoluto e irrestrito. A obediência ao soberano, diz o Spinoza, nesse sentido, não infringe nossa autonomia. Por quê? Porque ao seguirmos as ordens do soberano, nós estamos seguindo uma autoridade que livremente conferimos a ele e cujas ordens
não tem outro objetivo senão o nosso próprio interesse. Eu me submeto porque eu tenho interesse em me preservar. Então, nada mais racional do que me submeter. Portanto, eu estou sendo autônomo, mesmo na minha submissão ao soberano. Mas vocês notaram que ele colocou a democracia no plano? E, de fato, ele tem um lugar especial para a democracia nesse sistema. O que ele fala sobre a democracia? Ele fala o seguinte: o tipo de governo mais propenso a respeitar e preservar essa autonomia, a promulgar leis baseadas na razão e a servir aos fins para os quais o governo é instituído, é a democracia. É a forma de governo mais natural, que surge de um contrato social, já que, em uma democracia, o povo obedece apenas às leis que emanam da vontade geral do corpo político e é menos sujeita a diversos abusos do poder. Será que a democracia é assim? Em uma democracia, segundo Spinoza, a racionalidade das ordens do soberano está praticamente assegurada. Por quê? Porque é improvável que a maioria de um grande número de pessoas concorde com um desígnio irracional. Será? A definição implícita aqui de democracia, da qual o Spinoza está partindo, é a de uma forma de governo onde o povo, como corpo coletivo e soberano, cria diretamente suas próprias leis, garantindo assim a liberdade, que nada mais é do que obediência a si mesmo, né? E a racionalidade das decisões. Nota que é um modelo de democracia pura ou direta muito parecido ao defendido por Rousseau séculos depois, lá na sua obra O Contrato Social, uma obra de 1762. O Spinoza está vendo no século anterior, né? 1600. Então, o Spinoza defende uma democracia, mas uma democracia com pressupostos muito específicos. Você consegue notar? O pressuposto 1 é que, na democracia, um povo obedece apenas às leis que emanam da vontade geral do corpo político, ou seja, ele está pressupondo que, de fato, o povo se engaja. E a gente sabe que não é assim em democracias representativas, né? Quem se engaja é uma parcela muito pequena da população. E segundo, ele fala, numa democracia, é improvável que a maioria de um grande número de pessoas concorde com um desígnio irracional. Será? Será que a maioria não elege governantes irracionais? A gente viu que sim, né? Me parece que a concepção de democracia aqui, articulada, envelheceu mal. A gente teve que refinar essa democracia aqui. Mas é interessante ver o quanto o Spinoza era um democrata no século XVII, antes de ser modinha, tá vendo? E aí ele termina com a reflexão sobre igreja e Estado e liberdade de pensamento. Como as práticas religiosas, veja você, como as práticas religiosas externas afetam o comportamento e as relações dos cidadãos, elas se enquadram no rótulo assunto de Estado e, portanto, na esfera do poder do soberano. O soberano deve ter domínio completo sobre todos os assuntos públicos, seculares e espirituais. Ele não deve, ou seja, não deve haver igreja separada da religião, instituída e regulamentada pelo Estado. Então, assim, para o Spinoza, o soberano deve governar de modo que seus mandamentos façam cumprir a lei de Deus. A justiça e a caridade adquirem, então, a força do direito civil, respaldados pelo poder do soberano, mas de um modo não supersticioso. Porque, lembra, ele já passou por uma depuração do que significa a mensagem religiosa. Lei divina, lei cerimonial, ele está afim da lei divina. Ele está afim da mensagem central da religião, que é justiça e caridade, né? Então, por essa razão, é enganoso proclamar o Spinoza como defensor da separação entre igreja e Estado. Ele não é. Mas era um grande defensor da liberdade de pensamento. O domínio sobre a adoração interior a Deus, uma coisa são as práticas públicas da religião, mas a adoração interior a Deus e as crenças que acompanham essa adoração interior pertence exclusivamente ao indivíduo. Ele defendia isso. Dizia ele: todos são, por direito natural absoluto, senhores de seus próprios pensamentos. E, portanto, fracassará completamente qualquer tentativa em uma comunidade política de forçar os homens
a falar apenas conforme prescrito pelo soberano, apesar de suas opiniões diferentes e opostas. Diz ele, deve haver, reconhece, alguns limites à fala e ao ensino, discursos sediciosos, aqueles discursos separatistas, que encorajam os indivíduos a anular o contrato social, esses não devem ser tolerados, mas o melhor governo tenderá à indulgência e permitirá a liberdade de especulação filosófica e a liberdade de crença religiosa. E aí o Spinoza arremata e a gente fecha a aula. Essa liberdade é da maior importância para o fomento das ciências e das artes. Por quê? Só aqueles cujo juízo é livre e imparcial podem alcançar o sucesso nesses campos. Então, o Spinoza termina defendendo a liberdade de expressão, embora uma liberdade de expressão condicionada ao seu tempo. Isso é muito interessante. E aqui se cumpre, então, a luta contra a superstição espinosista na nossa proposta de analisá-lo. Spinoza começa analisando, para analisar o local do homem na realidade, ele começa fundando a realidade. Falando sobre Deus, natureza, substância, localizando o modo de comportamento dessa realidade até culminar no homem. E a partir dessa culminância no homem, analisa então o seu modo de ser, que é predominantemente afetivo. Esses afetos, quando vêm de dentro, são livres, quando vêm estimulados por fora, não são. Como que se organiza politicamente esse homem? Bom, se esse homem não fundar um Estado, é muito possível que ele fique entrando em conflito entre si, né? Para evitar o conflito, abandona a lei da natureza e abraça a lei da razão, e funda um Estado com bases contratualistas. Preferencialmente o Estado é a democracia, porque ela pressupõe que a vontade popular se sobressai a excessos, a irracionalidades, a despotismos, e assim se constrói então o sistema espinosista de modo bastante resumido aqui. Como eu sempre digo, não se esqueça, você é o que pensa, e como sempre, fique com Sócrates.